Repórter Fraternidade. Olá pessoal, eu sou Álvaro de Vardim e esse aqui é o seu Repórter Fraternidade. Estou aqui em Curitiba, na Sociedade Espírita Mensageiros da Paz, onde de sexta até hoje, domingo, sexta, sábado e domingo, tivemos um seminário com Alírio de Cerqueira Filho, que ele é médico também profissional, é um trabalhador espírita dentro da seara espírita desde 1980, desenvolvendo um grande trabalho dentro dessa questão, assim, fazendo um encontro, né, da ciência com o espiritismo, né? E a palestra de hoje que tivemos neste domingo aqui, hoje foi sobre depressão e obsessão. Doutor Alírio, me diga uma coisa, assim, todo o processo de depressão vem de uma origem obsessiva? Na verdade, não é que vem de uma origem obsessiva. Existe uma associação entre as doenças de caráter emocional com a obsessão. Não apenas depressão, mas ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, qualquer doença de caráter mental. Segundo Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, nas obras de Filomeno de Miranda, existe também um componente obsessivo. Às vezes o componente obsessivo é primário, é a própria obsessão que acaba produzindo nas pessoas com predisposição à doença, ou às vezes acontece do fenômeno obsessivo vir depois de contraída a doença, mas há uma associação direta entre essas doenças de caráter mental e emocional com a obsessão. O senhor falou durante a palestra assim, que existe uma necessidade de vigiar antes de orar, né? Jesus já nos passou isso. Então, nessa questão da obsessão e da depressão, assim, especificamente falando na questão mais física, concentrar em nossa mente bons pensamentos já é um caminho para isso, para a gente ter uma boa vida e se afastar dos processos obsessivos e, consequentemente, da depressão? Sim, porque os nossos pensamentos evocam nossos sentimentos, que em sintonia com a vontade produz aquilo que nós chamamos de energia mental. A pessoa depressiva é uma pessoa que costuma ter pensamentos bastante negativistas, há um sentimento de culpa muito grande, então a pessoa se sente culpada por muitas coisas, até por situações que vêm de existências anteriores, que a pessoa nem se dá conta, e isso gera um negativismo, um movimento de autopunição em que a pessoa se sente que ela merece sofrer, que ela não merece ser feliz. Esse processo de negativismo como um todo produz uma energia mental em desequilíbrio. Então, quando nós queremos nos libertar tanto da depressão quanto da obsessão, porque os espíritos também, num processo obsessivo, eles usam da culpa e do desejo de punição para punir a pessoa. Então, se nós queremos mudar isso, é fundamental desenvolver um processo de uma energia mental salutar. Porque o pensamento negativista produz uma energia mental tóxica, que prejudica o próprio funcionamento normal da mente. Então a pessoa tem dificuldade da própria vigilância, que é um processo de meditação, de observação amorosa de nós mesmos. Ela tem dificuldade de orar porque a energia mental fica totalmente desequilibrada. Então, mudando os pensamentos, os sentimentos, por meio da vigilância que Jesus ensina, o que vai acontecer? A pessoa começa a fazer uma vigilância em torno dos seus pensamentos, usando da vontade. A vontade é primordial. Eu quero ser uma pessoa melhor. Quando nós colocamos muito claro, eu quero, nós estamos acionando a nossa vontade de autotransformação. Na vontade de autotransformação, ela vai gradualmente substituindo pensamentos negativos por pensamentos positivos, proativos.
No sentido de que, por exemplo, se ela tem um pensamento de eu não mereço ser feliz, ela vai mudar por eu, como espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, mereço sim construir a minha felicidade. Então ela transforma o pensamento negativo num pensamento positivo. Ela transforma o sentimento de baixa autoestima, de culpa, de autopiedade, de sentimentos extremamente limitadores em virtudes em que ela exercita o auto-amor, a autoestima, exercita o sentimento de aprendiz, a humildade, a mansidão que Jesus ensina, para que, ao acolher-se amorosamente, ela, exercitando essas virtudes por meio da vontade, eu quero ser uma pessoa melhor, ela mudando pensamentos e sentimentos, isso é a vigilância que Jesus fala, esses pensamentos salutares, juntamente com as emoções positivas, produz uma energia mental equilibrada, harmonizada, substituindo a energia mental tóxica. Com isso, ela se liberta tanto das doenças de caráter emocional, quanto as doenças ligadas ao espiritual, como as obsessões. E esse pensamento, assim, vamos dizer assim, esse não aceite, não oferecer esse auto-perdão, ele vem da onde? Desta vida ou de uma vida passada, de vidas assim pretéritas há mais longos tempos? Da onde vem, assim, que muitas vezes o que parece assim que é uma coisa assim, um sentimento que a pessoa não sabe nem de onde vem, mas está ali. Vem de vidas passadas, isso? Tanto de vidas anteriores quanto de vida atual. Muitas vezes são processos de atavismo do passado que nós vivemos em outras religiões, porque as religiões cristãs tradicionais, especialmente o catolicismo, as que originaram do protestantismo, estimulam a pessoa à culpa. Estimulo na Igreja Católica, por exemplo, as pessoas recitam nas missas minha culpa, minha máxima culpa, e bate no peito de culpa e culpa. É o ser temer a Deus, né? Para ser temente a Deus e não amar a Deus como Jesus ensinou. Na verdade, é uma deturpação da proposta cristã, porque a proposta cristã é de amar a Deus como Pai amoroso, como Jesus ensinou. Então, nós trazemos isso do passado espiritual, como um atavismo, esse arcabouço de culpa e de punição. Na existência atual, nós estamos com o objetivo de ressignificar isso, mas nem sempre é fácil. Mesmo para espíritas que já sabemos que Deus não pune, nós temos uma ideia lá dentro que Deus pune. Então, para antecipar Deus, a gente se autopune. Então, a pessoa entra na culpa e na autopunição como se ela fosse antecipar a punição divina. Na verdade, não existe punição divina. O que Deus quer é que nós nos eduquemos, que nós nos reeduquemos. E quando nós entramos nesse processo autopunitivo, nós acabamos criando plugs mentais para processos obsessivos e também um mecanismo de autopunição. Então é necessário que nós ressignifiquemos, quer seja do presente, da presente existência, quer seja do passado. O importante é desenvolver em nós o sentimento de aprendiz. Eu sou um aprendiz da vida, um espírito imortal, filho de Deus e, neste momento evolutivo, um aprendiz. Fazer aquilo que Jesus ensina: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Ele é o mestre das nossas vidas, nós somos aprendizes dele. Quando nós nos colocamos como aprendizes de Jesus, nós não vamos exigir de nós perfeição, nós vamos fazer esforços de aperfeiçoamento, nem negligenciar a prática das leis divinas por meio das virtudes, nem tampouco exigir de nós uma perfeição, exigir de nós virtudes que nós ainda estamos desenvolvendo. Nem uma coisa nem a outra, mas fazer esforços. O tempo todo fazendo esforços para nos responsabilizar pelos nossos atos, em vez de você se culpar ou você se desculpar pelos seus atos, você se responsabiliza pelos seus erros e pelos seus acertos,
Com os acertos nós seguimos em frente, com os erros nós buscamos aprender com eles quantas vezes for necessárias e buscamos repará-los. Então eu reconhece que errou, se responsabiliza, aprende com o erro e busca repará-lo, quantas vezes forem necessárias. Assim que nós vamos evoluir de uma forma como é a proposta cristã, quando Jesus fala, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. A vida é para ser suave, para ser leve, não é para ser pesada. Então a culpa gera um peso desnecessário, nos pruga com espíritos que foram vítimas nossas do passado e que hoje querem nos punir. E, consequentemente, nós acabamos criando doenças emocionais, como a depressão. Nós somos espíritos imperfeitos, né? Estamos no mundo de provas e expiações, então nós temos muitos maus, né, cometidos em vidas passadas, né, na vida atual. Fazer o bem compensa esses males que nós já praticamos, assim? Sim, porque na verdade não se trata de uma compensação como se fosse uma coisa monetária. É o que Jesus ensina. O amor cobre uma multidão de pecados. Ele diz isso para Maria de Magdala: mulher, os teus pecados são lhe perdoados porque muito amou. E o apóstolo Pedro, na epístola de Pedro, ele fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Quem disse isso foi Pedro, não Jesus. Mas Jesus fala do amor que cobriu os pecados de Maria de Magdala. Pecado, dentro do original hebraico, significa errar o alvo. São os erros cometidos, nada com aquela concepção medieval de punição pelo pecado, de pecado capital e tudo mais. Isso tudo são dogmas criados. Então, quando a pessoa pratica o mal, ela está ferindo a relação dela com as leis divinas. Quando ela faz esforço para praticar o bem, o que ela faz? Ela faz uma conexão com as leis divinas da própria consciência. E nessa conexão com as leis divinas da consciência, ela vai exercitar as virtudes do bem de si mesmo, do bem do próximo, no amor de si mesma, do amor ao próximo, da caridade para consigo mesma, caridade para com o próximo, agindo com justiça. Então ela se conecta com a lei maior, lei de amor, justiça e caridade. Nesse processo em que ela se conecta com a lei, aí ela dissolve as desconexões que fez do passado. É preciso ver tudo de um processo energético, porque senão a gente começa a quantificar. Bom, eu fiz o mal assim, eu preciso de fazer o bem assim, assim, assado, e a coisa não é assim, não é matemática, porque, veja, quando ele fala, a mulher, os teus pecados plural, lhes são perdoados porque muito amor, porque muito amou. O amor é tão singular, né? Ele é único, mas ele tem o poder de cobrir uma multidão de pecados. Então, quanto mais se ama, mais se conecta com as leis da consciência. E o espírito vai se pacificando, vai se asserenando para evoluir por amor e não pela dor ou pelo sofrimento. O senhor profissionalmente é médico. Como que é esse encontro da ciência, da academia com a espiritualidade? Fica, de certa forma, o processo assim, de trabalhar na questão da medicina. Trabalhar um processo depressivo tendo os conhecimentos da espiritualidade é uma ferramenta a mais para colaborar com o paciente? Apesar de ainda existir muito materialismo na medicina, já existe muito de espiritualidade. Existem pesquisadores, principalmente fora do Brasil, não no Brasil, porque os conselhos, principalmente psicologia, confundem o espiritual com o religioso, e aí as pessoas têm um pouco de temor. Mas fora do Brasil tem profissionais em universidades trabalhando espiritualidade de uma forma muito significativa. Então, o que nós trabalhamos, eu particularmente trabalho com a psicologia consciencial, que é um ramo da psicologia da quarta força da psicologia transpessoal, que trabalha com aquilo que nós chamamos de código moral de leis, que são as leis, é a mesma coisa que o Espiritismo fala das leis divinas, só que nós postulamos
o desenvolvimento a existência de um código moral de leis que nós acionamos por meio do exercício das virtudes, por meio do exercício de virtudes como o amor, como a tolerância, a paz, a felicidade, a harmonia. Então, quando valores normais da sociedade, valores assim, né? humanos. E aí, nesse aspecto que nós trabalhamos os valores humanos, nós estamos, dentro da visão da psicologia transpessoal, trabalhando a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade. A ligação nossa com a essência divina que somos e a nossa ligação com Deus. Não se trabalha profissionalmente com a religião, porque a religião cada um tem a sua, tem gente que nem gosta de religião, mas ela trabalha em si mesma a religiosidade. Então, dentro da psicologia consciencial, que eu trabalho profissionalmente, nós auxiliamos a pessoa a se religar com Deus, num processo de religiosidade. Se ela é da religião A, B ou C, para nós não vem ao caso. Pode continuar, inclusive, sem religião, caso a pessoa queira. Mas é fundamental ela cultivar a religiosidade. Então, nesse aspecto, é aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a união da ciência com a religião. Não com a religião formal, porque a religião formal, com dogmática, não tem como a ciência se unir. Mas uma religião que religa o ser humano a Deus. A doutrina espírita tem esse papel, historicamente, e com certeza vai ser estudada nas academias no futuro. Mas, por enquanto, o que nós temos feito, e os profissionais que têm trabalhado com isso, tanto na psicologia quanto na medicina, têm trabalhado a religiosidade, para que fortaleça a ligação da pessoa consigo mesma e com Deus. O senhor já tem inúmeros livros lançados, e um dos quais é sobre ansiedade, com o tema ansiedade. A ansiedade é um dos grandes problemas, um dos grandes males da nossa sociedade moderna, pós-moderna? Depois da depressão, é a doença com mais prevalência. Tudo doenças da mente. Maior quantidade hoje é a depressão. Vem logo em seguida a ansiedade generalizada. E outras doenças ligadas à ansiedade, como as fobias, o estresse pós-traumático, o síndrome do pânico, são doenças que têm aumentado a quantidade de pessoas acometidas por essas doenças. A gente analisa, vendo assim, os números até que a Organização Mundial da Saúde nos passa, que as doenças da mente, né, como o senhor mesmo falou, depressão, ansiedade e outras mais que vêm a existir, elas matam mais do que outras doenças, né? Grande, tipo ebola, outras epidemias que nós já tivemos, né? E nós, assim, dentro da sociedade, acredito que não damos a verdadeira importância, né, ao diagnóstico, ao acolhimento das pessoas que sofrem desses males, né? Sim, tanto autoacolhimento, porque muitas vezes a pessoa acredita que as doenças de caráter mental são doenças de louco. E ninguém quer ter doença de louco. Então existe muito estigma, tanto social, quando a pessoa tem a dificuldade, até para que ela admita que elas têm um problema psicológico, um problema psiquiátrico, é trabalhoso a pessoa aceitar e aí buscar ajuda. E a maioria das pessoas não busca, fica tentando resolver por conta própria para, entre aspas, não ter o estigma de louco. Tem muita gente ainda que acha que buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra é só para louco. E como ela não quer ser taxada de louco, ela vai adiando, né? E doutor, me diga uma coisa, uma fórmula assim, para tratar a consequência e tratar a causa desses males. Qual seria uma fórmula básica para isso? Não existe fórmula básica. Na verdade, como são doenças do espírito, todo o trabalho para auxiliar o espírito a se conectar com as leis divinas, na própria consciência, para que ele se conecte com um esforço para desenvolver as virtudes do espírito imortal que somos, é que vai gerar um trabalho com as causas profundas, porque uma vez melhorando as causas profundas, melhora-se os efeitos.
Alírio de Cerqueira Filho, muito obrigado à Rádio Fraternidade. Todos os ouvintes da Rádio Fraternidade agradecem a sua colaboração e a sua presença aqui no nosso programa Repórter Fraternidade. Nós que agradecemos a oportunidade do convite, dessas breves palavras. Temos à disposição no site da Federação, no Fente Play, no canal do YouTube, muito material sobre depressão, sobre ansiedade, sobre fobias, pânico e todas essas doenças mentais e emocionais, além de saúde espiritual, em seminários à disposição gratuitamente para aqueles que quiserem. Basta acessar e assistir. Ok, muito obrigado, Dr. Alírio. O conhecimento está disponível para todos, né? Então precisamos estudar. Então vamos estudar e seguir passos em frente à nossa evolução. Repórter Fraternidade.